como podemos mudar a cabeça dos nossos pastores para investir em áudio nas igrejas? Olha, eu tenho uma... É aquilo que eu falei no começo, né? Aqui a gente está para ajustar o som, o vídeo e a visão da igreja. Então, essa pergunta vem extremamente a calhar com a proposta desse programa. É ajustar o que cada um está esperando dentro das igrejas. Porque é um contexto complexo. Tá? A gente envolve conhecimento técnico, a gente envolve uma disponibilidade de tempo, a gente envolve equipamentos tecnológicos que se atualizam a cada curto espaço de tempo. Então você tem muita coisa acontecendo e exige um comprometimento, exige tudo. Só que isso não morre no voluntário, no profissional. Isso precisa estar nos envolvidos de forma administrativa e de liderança. Porque se você não tiver coeso na sua linguagem ali com eles, cara, qualquer par de pilha tá fora do orçamento, entendeu? E aí você vai falar do quê? Vai falar de processador com os caras? Se você toma não para pacote de pilha, você vai ter coragem de falar de processador? Se você toma não para processador, você vai ter coragem de falar de trocar o sistema de som de lugar? Se você não consegue falar disso, você vai falar de aterramento no prédio? Então, assim, a relação de confiança, ela não acontece. E aí é um problema de visão administrativa e não um problema de visão técnica. Porque de baixo para cima a gente não consegue mudar, a gente tem que mudar de cima para baixo. Então, precisa envolver as lideranças justamente na linguagem de, olha, não é para mim, mas é para o objetivo principal dessa igreja de existir. Se você se prepara para vir aqui pregar e não tá nem aí com o que as pessoas vão ouvir, tem alguma coisa no meio do caminho que tá bem errada. Muito errado. Ou você não gaste seu tempo, ou não gaste o tempo das pessoas, entendeu? Exatamente. Porque ali, se for o caso, virou um point, um clube. A igreja vira um clube. Certo? Se não tem finalidade a igreja ali de existir, então ela virou um ponto de encontro da galera. Certo? Então, se a gente não chegar e colocar uma consciência na liderança, esses assuntos eles vão continuar acontecendo eternamente. E aí entra o ponto de... Já vi igrejas muito pequenas, médias, grandes e gigantes. Igreja que funciona é igreja que sabe para onde está indo. É igreja que tem propósito, que tem alguma missão, um projeto consistente acontecendo. Então, se a sua igreja não tiver um projeto consistente, cada um vai migrar para um lado. A liderança daqui dos jovens vai estar indo para um lado, a de mulheres está indo para outro, de homens para o outro, a liderança de igreja como todo indo para outro, ninguém falando nada com ninguém. E aí a equipe técnica fica, barato tá tonto aqui, para onde eu vou, para o que eu estou fazendo, qual é a finalidade desse evento? Entendeu? Agora, quando a igreja tem um propósito, um objetivo, não, nós vamos chegar lá através dessa ação, dessa ação, dessa ação, dessa ação. E aí, esse conjunto de ação, ele vira coeso, ele vira dentro do objetivo principal. E aí, quando existe um objetivo principal, as dificuldades elas vão surgindo e aí elas vão sendo resolvidas para que a gente continue naquele caminho para atingir aquele objetivo principal. Se você chega e entende isso, e aí vira para o cara e fala, beleza, você vai fazer uma conferência aqui, só que você quer que as pessoas entendam o que você está falando na conferência? Ou elas só venham comprar um ingresso? É o que a gente espera, né? Que elas entendam. Então, se você quer que elas entendam, primeiro, tem que ter uma caixa de som apontada para elas. Essa caixa tem que estar equilibrada. O momento de música não pode ser absurdamente mais alto do que o momento de palavra. Você não pode ter uma mixagem desequilibrada a ponto de você não entender o que está sendo cantado. E aí, você chega e qual que é a realidade no Brasil? A realidade no Brasil o pessoal acha o espaço e enfia a igreja. Não constrói um espaço para uma finalidade de igreja. Então, assim, a gente precisa alinhar a visão da igreja para a gente ter
um reflexo na parte técnica. Cara, se tem uma coisa que é esquecida é a parte técnica. Então, não é pra gente achar que nós somos esquecidos. Não somos vítima por causa disso. Não. Graças a Deus por isso. Sai fora, vitimismo. Graças a Deus que somos a parte mais discreta da coisa, entendeu? Mais esquecida. E se fôssemos lembrados o tempo todo, meu amigo, não dava pra trabalhar. Não, né? esquece. Porque até esquecido o pessoal lembra da gente. Não, você é doido. Se for lembrar o tempo todo. Então, assim, se a parte esquecida, ela precisa fazer parte do contexto. E aí, estamos tendo dificuldade, a gente precisa ter diálogo com a liderança. Não é diálogo com o músico que não define os passos. A gente vai ter que falar com a liderança, ó, a gente está tendo essa dificuldade, essa e essa. Para resolver, preciso disso, disso, disso. Isso custa tanto. O diálogo ele precisa ser sincero, honesto e rápido e objetivo. Agora, o pastor nunca compra uma pilha pra gente. Meu amigo, não é esse o seu papel. O seu papel é chegar e falar, estamos precisando mensalmente de 24 pares de pilha. E chega e passa, essa é a demanda. Mas não vou comprar pilha. Então tá bom, então abaixa o número de eventos. Então vamos colocar microfone com fio? Então, o seu papel não é ser a vítima. Não, o seu papel é viabilizar o projeto da forma como ele é entregue. Só que quanto mais diálogo a gente tem, a gente expõe nossas dificuldades e a liderança vai entendendo quais são as dificuldades e o que poderia fazer em prol das dificuldades serem sanadas. Perfeito. Eu ouvi um amigo, que inclusive se ele estiver aqui ele vai saber que é ele, dizendo assim, se você tem um problema que você não pode solucionar, você não tem um problema. E aconteceu recentemente algumas situações, isso aqui é uma reflexão muito importante, não depende de você, enfim. E outra questão que fala assim, que eu recebi essa pergunta, falei, Thiago, como eu posso convencer o meu pastor de que ele precisa investir no som da igreja? Aí me trouxe a pensar, indo de encontro que você falou, você precisa convencer o seu pastor? Eu preciso me calar, Cadu, porque não tem sentido, cara. Se você precisa convencer o pastor, a comunicação ela tá toda errada. Você tá entendendo? Eu não vou ser capaz de falar nada agora, porque assim, você é o pastor. Fala, pastor, e o que eu imagino quando eu vejo uma pessoa conversando? Cadu, é sério, cara. Você não tá... Cadu, escuta o que eu tô te falando. Você precisa, cara. Isso é importante. Não quero não. Cadu, escuta. Que negócio é esse, cara? Então é o que você falou. Tem alguma coisa errada. E não é tipo a pessoa que tá vindo e fala, não, mas eu não consigo, eu já tentei. Mas você não tem que conseguir. É uma coisa que já era para acontecer. A importância de termos relatórios. Então, sei lá, se a sua igreja tem muito problema, o ideal é você fazer relatório. Então, no evento tal, tivemos esse problema por causa de um cabo quebrado. No evento tal, tivemos essa situação porque não foi cedido o material que a gente havia pedido. No evento tal, a gente fez isso e aconteceu aquilo. Então, coloca qual foi o problema, o que foi feito, o que causou. Chega no final do mês, pega esse relatório, é o seguinte, estou relatando as dificuldades que passamos. Acabou, não é convencer. Você vai relatar, você vai contar o que aconteceu. Vai pegar uma coisa daqui e mostrar para cá. Exatamente, só vai chegar e falar, aconteceu isso, beleza? Beleza. Aí no mês seguinte, relata de novo. E vai relatando. Vai chegar um momento que vai dar um BO. E aí você vai chegar a liderança e vai falar, mas por que aconteceu aquilo? Não, no e-mail de 3 meses atrás, eu relatei que a gente estava tendo essa dificuldade para resolver, seria esse equipamento, isso. Mas é uma decisão da igreja não ter comprado. Pronto, você já lavou a mão, você não tem que convencer. Aí a liderança vai olhar e vai falar, poxa, realmente, né? A gente não fez a nossa parte, ele está fazendo a parte dele. E aí pronto, aí as coisas vão começar. E aí não pode haver cobrança, né? Não pode haver cobrança. Eu falo uma frase bem similar a essa que você trouxe, que é, se a gente definir que não temos um problema, não temos um problema. Problemas, eles são, a partir do momento que temos expectativas não correspondidas, frustrações, a gente tem problema. Agora, se a partir do momento que a gente chegou, conversou, virou e falou, a caixa está queimada. Tudo bem? Tudo bem. Não temos dinheiro para arrumar agora. Tudo bem? Tudo bem. Não é um problema. Não é um problema. Exatamente. Tem um problema se a gente falar que tem um problema. Agora, se a direção virou e falou, não vamos resolver, ou assim tá tudo bem, deixamos de ter problema. A nossa parte foi feita, a gente relatou. A decisão de corrigir ou não, investir ou não, cabe a outro setor, outro departamento. Só que a gente pega o problema e fala, aconteceu isso aqui, aconteceu isso aqui. Se isso não incomoda a igreja,
Não é a gente que vai fazer. Não é a incomodar. gente, filho. Passa o pano. Segue o jogo, porque isso não é um problema. Para a igreja isso não é um problema.